Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos. Pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aquele que não te entendeu até agora. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Ano novo é também renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Emmanuel. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Zenaire. Que Deus a abençoe. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos falando, eu e a espiritualidade, sobre as cartas de Cristo. A vez passada eu trouxe o livro, hoje esqueci lá em casa. E como não é muito perto, eu não pude voltar, né, para buscar. Senão eu ia me atrasar para começar a palestra aqui. Então, na outra vez que nós falamos sobre a primeira parte das cartas, ficou bem claro que Jesus quer um amor incondicional, sem limites, né? E também ele fala em amar sem pedir nada em troca. Você ama simplesmente porque ama, não precisa pedir nada em troca. Nem pedir amor de volta, a pessoa ama, se pode, se sente no coração. Fazer o bem sem olhar a quem. Sem limites também, né? As pessoas não precisam doar tudo que tem, não é isso? Mas ser amigo, ser irmão, uma palavra, um aconchego, um abraço, é amor. Daí você ama sem limites. Aí ficou a maioria da carta para a próxima, que seria hoje. Ou melhor, que é hoje. Ainda assim não consegui terminar a carta, é uma carta muito longa. Se eu fosse falar aqui, seriam 2 horas, mais ou menos, 3, sobre a carta. E as palavras que eu estou dizendo não são minhas. São escritas, ditadas por Jesus a uma pessoa que ele treinou 40 anos para poder essa pessoa ouvir a voz dele bem como ele queria e transcrevesse como ele queria. Então nessa carta agora, nessa parte nós vamos falar do século XX. Século XX, Jesus diz o seguinte: no século XX, o ser humano deixou para trás o desenvolvimento espiritual. Deixou para trás. Foram surgindo tantas coisas no século XX que as pessoas se encantaram de uma maneira tal que espiritual não tinha muito valor. Deixava para trás.
E os cientistas também colaboraram. Diziam que a criação do mundo era uma casualidade. E a gente sabe e estuda que acaso não existe. Casualidade não existe. Existe um planejamento feito por Deus e todos aqueles que cocriaram a Terra e os mundos com Ele. Né? Essa palavra cocriar, a gente ouviu aqui pela primeira vez com o Marcelo, que ele deu uma palestra aqui, ele teve a coragem de dizer que Deus não criou o mundo sozinho, né? Isso já está nos livros do Chico Xavier há muito tempo. Está naquele livro Evolução entre Dois Mundos, essa palavra, a cocriação da Terra. Quer dizer que muitos ajudaram na criação da Terra. E como resultado disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a fazer só o que elas queriam. Só. A vontade dele é que prevaleceu, das pessoas, do humano. Não procuravam lugares para se espiritualizar. E uma nova ameaça surgiu então nessa época. Uma nova ameaça. A consciência egóica mundial. Mais valia para eles, para a sua consciência, para o seu pensamento, para a sua vida, o egoísmo, o ego, o egocentrismo. Eu mais eu mais eu. Né? O restante não tinha valor nenhum. Então, essa consciência egóica mundial diretamente oposta à natureza do Cristo, que era amor incondicional, né? Amor incondicional. A consciência humana bloqueou totalmente o divino. Para que divino? Para que Deus? Tem gente que até hoje fala nas redes sociais que Deus não existe. Gente, sem Deus a gente não é nada. A gente pede ajuda, agradece. E sempre tem respostas. Às vezes a gente nem entende a resposta, de tão sutis que são. E essa consciência bloqueou o divino, essa consciência egóica. A consciência humana, que seria limitada só ao século XX, essa consciência egóica limitada só ao século XX, para durar um século só, se expandiu até hoje. Ainda existe tudo isso. Então virou o quê? Tornou-se uma infecção mental contagiosa. Uma infecção. Isso infeccionou todo mundo com essa mente egoísta, né? E aonde que está tudo isso? Ela é glorificada aonde? No cinema, no teatro, nas TVs. Né? Por mais, que mal tem olhar uma novelinha, é tão legal, né? O Candinho lá dizendo aquelas coisas, ele ensina muita coisa, mas a maioria das coisas que ele ensina, que a gente vê ali, é de egoísmo, é de maldade, é de sofrimento. É o que a gente passa? Também é. Mas se a gente fica o dia inteiro na frente de uma televisão, o que a gente vai aprender se não tiver um livro bom para ler? Aí então, criando assim uma consciência humana global, todos se reuniram naquela consciência humana, expressada com excessos, muitos excessos, bebida, cigarro, droga, sexo, violência, perversões, comportamentos imorais, tá? Corrupção, maldade, tudo isso está dentro dessa consciência egóica mundial, né? Dessa consciência humana global. A infecção mental primeiro se manifesta no quê? No egocentrismo. Nas formas, só um pouquinho.
Eu quero começar, ela não consigo. A infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver. E traz o que traz isso tudo para nós? Traz distúrbio de saúde, muita gente doente. Antigamente não era tanto assim, antes do século XX não tinha tanta doença. Mudanças climáticas, né? Em pleno dezembro, que às vezes fazia seca, o Natal, nunca vi um Natal com chuva. Esse Natal tivemos muita chuva. Diminuição de safras, as safras estão assim se perdendo, porque se não se perde com seca, se perde com chuva. A gente vê as lavouras em volta da casa dos vizinhos, muito triste, se perdendo nas corredeiras, né? Se perdendo ali no sofrimento que não tem raiz, a chuva não deixa criar raiz, e não vem o fruto, e a colheita é quase nada. A degradação do meio ambiente, muita coisa se destruindo, árvores sendo cortadas e derrubadas por nada, né? Para o ganho do pão, muitas vezes também, né? Mas também não plantam de novo. O certo é tirar a árvore e plantar novamente. Extinção de seres vivos. Quantos animais que a gente já não tem mais notícia de onde foram aquelas aves, onde foram aqueles animais, aqueles peixes. No rio tem peixe? Não tem. Muitos rios não tem mais peixe, não. Massacre da depopulação de seres humanos, né? Muitos massacrados pelo sofrimento, pela dor, pela fome. E o que a gente vê nas redes sociais, as criaturas, umas doenças estranhas, né? Isso não é castigo de Deus. Deus não castiga. É a mente, a consciência que traz a doença para a gente mesmo. Essa infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo. No consumo de drogas, crueldade e depravação, excessos sexuais. E sua tela de TV está mostrando e ensinando, principalmente aqueles que passam na frente da TV o dia inteiro, que são as crianças, são os inocentes. Eles estão ensinando como se comportar no futuro. Isso, normalmente a igreja evangélica diria, é a besta. E Jesus disse a mesma coisa. É a besta entrando na sua casa, invadindo seus territórios, alimentando um miasma de sofrimento e de bestialidade com mentes inocentes. Só ensinando isso, aquilo que está na TV. E para piorar, o celular. Gente, o celular. Criança assim de 2 aninhos, 3 aninhos, 4, 5, com o celular na mão o tempo todo. E outras coisas, o pai e a mãe já não têm voz ativa às vezes, né? Às vezes não tem tempo de cuidar do bebê, contrata outra pessoa. Aí ele diz assim, Jesus, acorde, perceba o perigo. Seus impulsos de consciência são impulsos de vida. Altamente criativos. Se você pensa, você cria. Quando esses impulsos são de natureza virulenta, quer dizer, causa doenças graves, rancorosa, odiosa, esse tipo de pensamento destrói. Violenta, ataca por qualquer motivo. As pessoas não têm mais
aquela coisa boa assim de conversar, né? Vamos conversar, quem sabe a gente se entende. Não tem mais. São agressivos, normalmente, homicidas, suicídio. Nossa, não tem paciência também de esperar o tempo de Deus. Alguém um dia vai falar sobre o tempo de Deus, né? É muito importante esperar o tempo de Deus. Tomam forma de quê? De vírus venenoso. Olha lá, hein? No ar propagando-se de uma pessoa inocente para outra. Vocês viram a Covid, né? Não era castigo de Deus. Eram as nossas mentes criando aquilo tudo. E isso não é castigo, é um fato científico da natureza. É ciência, é física quântica, mostrando que o pensamento constrói, o pensamento destrói. Não há punição vinda do alto, Jesus disse. Há o livre-arbítrio, e isso é muito bom, o livre-arbítrio. É sinal de que eu posso decidir as minhas coisas, eu sou livre, Deus me deu isso aí é muito bom. Mas só que as pessoas exageram, querem uma autogratificação o tempo todo, querem uma autodefesa, exagerando. Não é defeito, não é pecado, mas o exagero é. Não é pecado, mas sim parte do processo natural criativo. Eu crio. Eu penso, eu crio. Se você pensar, tem gente que faz os videozinhos lá no Face. Você quer R$1 milhão? Então você pensa isso assim, todas as noites. Eu crio daí, né? Eu vou arrumar R$1 milhão? Não sei, mas se eu quiser experimentar, eu posso fazer isso. Aí não esqueceu de dizer, se você pensar e orar para Deus todas as noites, pedir que Deus te oriente, que Deus se manifeste né, na tua vida, que te dê respostas, que te ajude, não diz. Só diz se você quiser R$1 milhão. Mas o poder do ego atrai para si sua própria punição. Nas escolas, vamos pensar nas escolas. Quando as escolas estão cheias de livros, né? Estão cheias de livros as escolas. Os professores ganham livros também. Aí eles deixam os livros na biblioteca e de repente aqueles livros não servem mais. O que serve agora? Vão lá para o AI pesquisar. Porque lá está bem certinho. Responde, dá o trabalho pronto. Precisa disso, né? Aí é igual o cristianismo. É igual ao cristianismo. Jesus diz assim, igrejas que foram construídas sobre falsas doutrinas centradas na minha crucificação. Eu estou quase acreditando, assim, eu não li, não cheguei lá, mas que Cristo não foi crucificado. Por quê? Eles usavam a cruz para castigo. Mas para Jesus eles fizeram diferente. Aí quem estiver pensando na minha crucificação, Jesus disse, essa igreja vai morrer naturalmente. Ele fala muito nas igrejas. Mas ele diz que o verdadeiro líder de uma casa, de uma igreja, é capaz de mostrar para os seus congregados que as mentes modernas, formadas da consciência, têm criado calamidades públicas e os horrores que estão a recém começando. Tem mais coisa vindo por aí. Vocês estão vendo as enchentes, a fome, a doença. Não estou falando nada que vocês não conheçam. Todos conhecem.
Então ele fala, se mostram de diversas formas, na peste, nos terremotos, nas inundações, na fome, nas guerras e outras tragédias difíceis para todos os humanos. E ele diz também que a gente não pense que as coisas que acontecem conosco aqui na Terra são criadas por Deus, não, são criadas por nós mesmos. A gente pensa errado e recebe aquilo que pensou. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar, primeiro nasce na consciência humana. Qualquer. Aí Jesus diz assim, tentei dizer isso aos judeus. Ele tentou dizer isso aos judeus. E eles riram dele e chamaram ele de louco. E ele dizia, eu chorei. Agora a gente fala que o pensamento da pessoa está criando coisas boas ou más, as pessoas ainda não acreditam. Muitas ainda não acreditam. Então, aí ele disse o seguinte, as igrejas estão se esvaziando, porque não querem aceitar suas diferenças, não querem esquecer as diferenças e juntar as igrejas. Então, muitas se esvaziam. Só uma pessoa pode falar do Cristo, o próprio Cristo. Os discípulos de Cristo passaram mais de 30 anos depois da morte dele, do Cristo, pesquisando de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, o que Jesus fez naquela época, para poder escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ou então aquele que está na Bíblia, o Evangelho segundo o Testamento. Eles não queriam largar o primeiro, de jeito nenhum. Aí os discípulos passaram. Alguém viu aquele filme The Chosen, Os Escolhidos? Se não viram, vão lá na Netflix, tem The Chosen, Os Escolhidos. Ali eles mostram direitinho, eles pesquisando a vida de Jesus, como foi, para poder escrever o Novo Testamento. Então, não havia documento escrito nenhum, nem da infância de Jesus, nem da juventude, tá? Então, os discípulos tinham nenhum conhecimento sobre essa parte. O que eles sabiam era do tempo que Jesus começou a pregar. Aí Jesus diz, meu lugar na história, ele fala. Aí ele fala de um homem chamado Joséfo, que era tipo de um escritor da época, que falou brevemente de Jesus. Não queria conversa sobre isso. Falou que Jesus era um agitador, que Jesus estava mandando o pessoal se revoltar contra a lei, a ordem dos romanos, né? E que foi castigado, só isso, foi crucificado. Não queriam conversa. Aí Jesus diz, será que ele falava de um outro Jesus que estava contra a lei e a ordem? Não. Falava do Cristo mesmo. Mas não é assim, disse Cristo. Eu me tornei o Cristo que realizou curas, milagres e materialização. Ele estava num lugar, ele aparecia no outro, em quantos ele quisesse. Materialização. Mas eu não era um agitador. Não levei as pessoas a desafiar as leis romanas, nem desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as leis judaicas. Ele era contra as leis judaicas. Tudo que a mãe aprendia, queria que ele aprendesse também, ele se negava. Eu não quero isso para mim.
Aí ele foi para o deserto. Ficou 6 semanas no deserto. E quando ele saiu do deserto, ele tinha uma clareza total do que ele queria para o povo. Uma ideia diferente, um viver diferente. Aí tentou passar esse conhecimento para os companheiros dele, mas eles não queriam largar o Velho Testamento. Tá? Não estavam felizes em largar o Velho Testamento e seguir as ideias de Jesus. Tudo bem, ficaram sem nenhum escrito, depois tiveram que pesquisar. Meus discípulos e Paulo construíram seus edifícios de crenças sagradas. Queriam apresentar a minha vida e os meus ensinamentos. Aí eles ensinaram o quê? Eles achavam certo. Ensinaram o que eles achavam certo. E era muito valioso, ele diz. Mas eles tiveram que fazer uma filtragem, porque Jesus dizia para eles assim, ó, os segredos do reino de Deus não é para colocar nesses livros. Então, os segredos do reino de Deus ainda não tinham sido esclarecidos, porque o povo naquela época não tinha a consciência livre e nem para o lado do certo e do bem para entender tudo. Então ficou. Mas daqui para frente vão ser declarados. E para salvar a crença do castigo, eles falaram em crucificação. Fez alguma coisa, vamos crucificar. E essa crença servia para muitos propósitos. Crucificar era uma coisa odiosa, era a coisa mais triste que tinha na época. Mas servia para que o povo ficasse concentrado naquela ideia dos romanos e obedecessem os romanos. Era a ideia que eles tinham. E eu agora vou segurar aqui, vou agradecer que vocês ouviram atentamente tudo isso. E se vocês quiserem e gostaram, na próxima eu trago mais um pedacinho das cartas de Cristo. Muito obrigada e Jesus acompanhe todos. Que assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram transmitidos pela nossa irmã Zenaide, possamos meditar sobre o tema que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Prece para o Ano Novo. Senhor, neste início de Ano Novo, venho lhe agradecer por mais um ano que se findou, ou está se findando. Pedir que continue abençoando e derramando graças sobre mim, minha família e meus amigos, protegendo-nos de toda maldade, cobrindo-nos com o seu manto de proteção. Que a cada amanhecer nossas forças sejam renovadas para prosseguirmos com saúde, paz, segurança, sempre com a sua proteção.
Que assim seja. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passos e solicitamos aos demais que aguardem em preces silenciosas.